Fala galera, a gente está falando de estados físicos da matéria, tá bom? E quando a gente fala de estados físicos da matéria, eu quero que você perceba que a gente vai falar algumas transformações nesses estados físicos da matéria. Exemplo, uma água, um cubo de gelo que está derretendo. Ele era água antes de derreter e continua sendo água depois que derreteu, tá bom? Diferente de você tacar fogo num papel. Quando você taca fogo no papel, no começo você tinha papel. Depois você tem gás carbônico e outros resíduos que podem aparecer da combustão, que a gente estuda depois. Então, nos estados, na transformação química, a gente modifica a substância. Nas transformações físicas, a gente tem a mesma substância, só que com características diferentes, tá bom? Então, os estados físicos na matéria, a princípio, são três estados, tá? O estado sólido, líquido e o gasoso. Para ficar mais fácil de entender, se a gente utilizar a água, todas as matérias podem passar por esses três estados, tá bom? Sólido, líquido e gasoso. Vamos usar a água que é mais fácil da gente observar. A água no estado sólido, uma pedra de gelo, tá bom? Nesse estado, se a gente der um zoom, as moléculas que formam a água, lembra a fórmula química da água? H2O, não é isso? Então nós temos dois hidrogênios e um oxigênio. Repara que ele está representando isso aqui, ó, tá vendo? A bolinha maior seria o oxigênio e a menor os hidrogênios. E aqui eles estão, ó, mesma coisa. Bolinha maior o oxigênio, menor os hidrogênios. Ele está representando a fórmula da água, a molécula da água. E repara que no estado sólido elas estão mais grudadinhas, beleza? Elas estão mais grudadinhas, vibrando um pouco, mais próximas ali, praticamente imóveis, sem se mexer, tá bom? No estado líquido, elas já estão um pouco mais afastadas, essas moléculas. E elas têm uma energia, elas vibram um pouco mais. No estado gasoso, elas estão muito afastadas e elas vibram muito, essas moléculas de água, tá bom? E aí, quais são as características dos três estados? As principais são as seguintes: no estado sólido, quando a gente tem algo no estado sólido, o volume dele é constante, não vai mudar. Ele vai continuar tendo o mesmo volume. E a forma dele também é constante, ou seja, também não muda, é uma forma própria. Né? Ele sempre vai ter esse formato, apesar do recipiente que eu colocar. Se aqui tiver, por exemplo, é, 100 ml de água congelada, né? Vamos dar um exemplo. Ele vai continuar com esses 100 ml de água congelada, vai continuar nesse pote, nesse tubo, nesse pote aqui que ele está representando. Se eu colocasse num pote mais quadrado, ele ia continuar com a num pote mais espiralado, claro que se ele coubesse. Então, o volume no estado físico ele não muda no estado físico sólido, tá bom? No estado sólido ele não muda. Nem a forma. Se eu pegar esse cubo aqui e colocar num outro tipo de pote, ele vai continuar sendo um cubo. Então ele não muda nem o volume e nem a forma. Já no estado líquido, o volume não muda. Se eu tiver 100 ml aqui, eu vou ter 100 ml aqui, tá bom? Vou ter 100 ml aqui. O volume não muda. Né? É claro que se eu pegar o líquido de um e despejar no outro, eu vou continuar com a mesma quantidade de líquido. Agora, a forma vai mudar. Ele vai, no estado líquido, ele vai adquirir a forma da onde ele foi colocado, o recipiente que ele foi colocado. Beleza? Então aqui você percebe que ele está num formato, aqui está em outro, aqui está em outro, porque ele vai obedecer o formato do recipiente que ele está. Então no estado líquido o volume não muda, mas a forma muda, tá bom? E por último, no estado gasoso. O estado gasoso é interessante por quê? Porque tanto a forma quanto o volume mudam. Porque no estado gasoso, lembra que eu falei que as partículas estão mais afastadas? Quando a gente pressiona elas, quando a gente aperta elas, elas ficam mais grudadinhas. Então diminui o volume, tá bom? Então o volume no estado gasoso muda e a forma também muda. Se você colocar num balão desse formato, ele vai ficar nesse formato aqui redondinho. Se você colocar num balão espiralado lá, ele vai ficar espiralado, né? Todo em anelzinho. Ele vai ficar em anel. Então depende do recipiente que você colocar e da pressão que você está exercendo. Então no estado gasoso, o volume e a forma variam. Só um resumo, ó. No estado sólido, nem o volume nem a forma variam. No estado líquido, o volume não varia, mas a forma varia. E no estado gasoso, o volume e a forma variam, tá bom?
Existe uma discussão sobre o quarto estado físico da matéria. Poxa, Vinícius, são 4 estados físicos. Existe uma discussão que é o estado físico de plasma, tá? Quando a gente pega um gás e aquece ainda mais esse gás, a gente pode atingir o estado físico de plasma. O exemplo é o Sol, que eu estou representando aqui. O Sol tem o gás explodindo ali o tempo todo, com um calor muito alto, que aí ele entra numa conformação, num estado físico de plasma. Vinícius, só tem no Sol? Não, vocês já devem ter ouvido falar da TV de plasma. Ela funciona com algo parecido, com gases parecidos que formam esse estado aqui de plasma. Tá bom? Mudanças de estado físico. Isso aqui é o que mais cai na prova. Tá bom? Existem algumas mudanças de estado físico. Primeira delas, se eu aumentar a temperatura, ó, tá vendo? Estou saindo daqui para cá. Estou aumentando a temperatura. Para quem pretende fazer prova, é importante saber que além de aumentar a temperatura aqui, também pode estar acontecendo a diminuição da pressão. Então daqui para cá eu tenho uma diminuição da pressão. Beleza? Então, eu estou aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão, ou os dois ao mesmo tempo, a gente vai conseguir essas mudanças de estado físico. Para cá é a mesma coisa, a temperatura diminui e eu vou estar aumentando a pressão. Beleza? Então, olha só, aqui como é que funciona? Vamos aumentar a temperatura ou diminuir a pressão, os dois a mesma coisa, ou seja, vamos tirar um cubo de gelo da geladeira e deixar sobre a bancada. Com o passar do tempo, em cima da pia, por exemplo, com o passar do tempo ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. A mudança do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão, beleza? Se a gente continuar esquentando essa água, aumentando a temperatura, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. A gente chama esse processo de vaporização, tá? E aqui tem que tomar cuidado porque existem 3 tipos de vaporização. Se for de uma forma mais lenta, a gente chama de evaporação. Nossa, escrever pelo computador aqui é muito ruim. Evaporação. Eu vou botar evap aqui e você já entendeu, tá bom? Então, se ela for de uma forma lenta, a roupa pendurada no varal, ela demora a secar. Então, está saindo do estado líquido para o estado gasoso, mas é de uma forma lenta, evaporação. Se ela sair de uma forma rápida, por exemplo, uma água, você colocou uma água para ferver, né, no fogão. A gente chama isso de ebulição. Ebulição, opa, difícil de escrever aqui. Ebulição já é uma maneira rápida, tá bom? Quando você pega um jarro de água, né? Pega uma panela de água e bota para ferver, ela ferve muito mais rápido, ela muda de estado físico muito mais rápido do que se você colocasse uma roupa para secar no varal, tá bom? Então essa passagem de estado líquido para o estado gasoso de maneira rápida, a gente chama de ebulição. Se for muito rápida, a gente chama de calefação. Tá bom? Imagina uma gotinha de água caindo numa panela fervendo, né? Uma panela muito quente. Ela vai mudar de estado físico muito rapidamente. E ela vai sair. Pegou uma gotinha de água e jogou numa panela que já está muito quente. Aquela gotinha de água ela vai para o estado gasoso muito rápido. A gente chama de calefação. Tá? O calefação é muito difícil de aparecer em prova. Geralmente fica entre a evaporação e a ebulição. Tá? Evaporação de maneira mais lenta, ebulição de maneira mais rápida. Agora o contrário. Se tiver num ambiente mais frio, se eu baixar a temperatura, a matéria pode sair do estado gasoso para o estado líquido. A gente chama isso de condensação.
condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá bom? Do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. Beleza? De novo, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação. Beleza? Ah, Vinícius, e essa tal da sublimação que tem aqui? Sublimação é quando você sai do sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o sólido. Exemplo, naftalina. Né? Tipo, parece até aquelas balas Mentos que a gente coloca no armário e tal. Aquela naftalina que a sua mãe usa para botar no armário, para matar traça, né? Para evitar que sua roupa fique furadinha, ela sai diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Ela não passa pelo estado líquido, ou passa muito rápido, né? Para ser ao pé da letra, muito rapidamente. Então ela vai quase que direto do sólido para o gasoso. Um exemplo. Outro exemplo. Gelo seco. Gelo seco é gás carbônico congelado. Quando você coloca na temperatura ambiente, né? Em torno de 30 graus e tal, ele vai sair direto do estado sólido para o estado gasoso. Vai passar muito rápido pelo líquido, vai direto para o gasoso. Por isso que o nome é gelo seco. Não fica molhado, né? Então, a gente chama esse processo do sólido direto para o gasoso, do gasoso direto para o sólido de sublimação. Beleza? Indo para o próximo. Com isso, a gente pega, geralmente cai em prova, o ciclo da água na natureza. Isso é muito importante, ó. Porque imagina a água de rios, lagos, oceanos, dos seres humanos, que a gente perde água na transpiração, na respiração, dos animais, das plantas, recebendo o calor do sol. Conforme elas vão recebendo calor, ela muda do estado líquido para o estado gasoso. Como está sendo de uma maneira lenta, a gente chama de evaporação. Beleza? Agora, se ela tiver, a gente chama de evaporação. Agora, se ela tiver em elevadas altitudes, onde a temperatura é mais baixa, ela vai perdendo o calor, ela sai do estado gasoso para o estado líquido, para a formação lá das nuvens. E conforme essas nuvens vão ficando pesadas de água, de partículas bem pequenininhas de água, acontece a precipitação, a chuva. Tá bom? Precipitação é só a chuva. Se cair em elevadas altitudes ou em regiões geladas, ela pode ir perdendo calor, perdendo calor, perdendo calor e passar do estado líquido para o estado sólido, que a gente chama de solidificação. Se esse local começar a esquentar por causa do sol e etc., ela pode descongelar, sair do estado sólido para o estado líquido, formando os rios, lagos e oceanos. Esses rios podem até migrar pelos poros do solo, né? E fazer os lençóis de água, o lençol freático ou aquífero. É tudo a mesma coisa. Então, tu percebe que a mesma matéria ela está circulando devido ao aumento e diminuição de temperatura. Ela está passando por vários estados físicos da matéria. Tá? Para fechar, somente a água passa por isso? Não, galera, claro que não. A água é o mais importante, por quê? Porque é o material que a gente precisa para sobreviver, é o bem que a gente necessita para sobreviver, tá? A água, ela pode passar. A gente tem dois pontos importantes, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão é o ponto que está falando da fusão. Vinícius, o que é isso mesmo? Relembrando, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Então esse ponto de fusão, ele vai ser da passagem do estado sólido para o estado líquido. A água sai do estado sólido para o estado líquido a 0 graus. E o mesmo contrário, ela também sai do estado líquido para o estado sólido a 0 graus, a partir de 0 graus, tá bom? Mesma coisa para a ebulição. A água sai do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus. E ela também sai do estado gasoso para o estado líquido, voltando a 100 graus. O que isso aqui é importante quando cai em prova e caiu até na prova do Colégio Naval, né? O importante é você saber o seguinte: se estiver abaixo desse valor, a temperatura estiver abaixo desse valor, vai estar no estado sólido. Se estiver entre esse valor e esse, vai estar no estado líquido. Se estiver depois desse valor, no estado gasoso. Então, de novo, ó, se ela tiver
Se ela estiver abaixo dessa temperatura, se essa substância aqui, metano no caso, for colocada abaixo dessa temperatura, vou fazer com a água que fica mais fácil você entender. Se ela estiver abaixo dessa temperatura, ela vai estar no estado sólido. Beleza? Se ela estiver abaixo, sólido. Se ela estiver entre 0 e 100, ela vai estar no estado líquido. Beleza? Vou deixar só líquido porque está difícil de escrever aqui pelo computador. E por último, se ela estiver acima de 100, ela vai estar no estado gasoso. Gasoso. Nossa, como é difícil escrever pelo... Gasoso. Vou até apagar porque ficou vergonhoso isso aqui. Né? Gasoso. Apaguei. Vamos botar lá de novo. Meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil de escrever. Gasoso. Melhorou. Beleza? Então, se estiver abaixo de 0, sólido. Se estiver acima, líquido. Se estiver acima de 100, gasoso. Se estiver entre esses dois, líquido. E acima de 100, gasoso. Mesma coisa para as outras substâncias, só que os pontos são diferentes. Então, se tiver, por exemplo, o metano, se ele estiver abaixo de 183 graus, ele vai estar sólido. Se ele estiver entre menos 183 e menos 162, ele vai estar líquido. Se ele estiver acima de menos 162, ou seja, na temperatura ambiente, vamos colocar aí 20 graus, 25 graus, que é o que a gente tem mais ou menos aqui no Rio nesse período, ele vai estar no estado gasoso. Beleza? Mercúrio, que é um metal. Olha que interessante o mercúrio. Ele é um metal e olha como é que ele funciona. Abaixo de 38 graus,8 ele está no estado sólido. Entre 38 e 356 ele está no estado líquido. Então o mercúrio ele é um metal que na temperatura ambiente, em torno de 20 graus, 30 graus, ele está no estado líquido. Só vai para o estado gasoso acima de 356 graus. Tranquilo? Então, todas as substâncias possuem seu ponto de fusão e ebulição. Preciso gravar? Claro que não. O que geralmente a questão te pede é o seguinte: para que você consiga identificar se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, ele vai te dar uma substância, por exemplo, ele te dá o álcool. Aí fala, o álcool a 50 graus, ele está em qual estado? Opa, 50 graus é entre menos 114 e 78, então ele está no estado líquido. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, galera. Até a próxima. Foi um prazer. Tamo junto.